Você sabe o que é polissonografia? O que é esse exame do sono, que enxerga o sono? Existe só um tipo de polissonografia? Existem mais tipos de polissonografia? Quando que a gente pede uma polissonografia? Se você não sabe, se tem interesse em saber, se seu médico pedir, você quer entender um pouquinho mais sobre esse exame, fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender tudo sobre polissonografias. Eu sou Guilherme Brassanini, sou médico otorrinolaringologista com ênfase de atuação em sono e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre polissonografia. Se você não me segue ainda, já começa a me seguir, encaminha esse vídeo para quem precisa saber mais sobre esse assunto e vamos pro vídeo. Bom, então afinal, por que a gente pede uma polissonografia, né? A gente brinca que a polissonografia é o exame mais completo, talvez, que exista na medicina, porque quando a gente vai falar principalmente das polissonografias mais completas, além da avaliação do sono, né, se a pessoa está dormindo, chegando nas fases do sono ideal, a gente consegue ver a frequência cardíaca, o ritmo cardíaco com o eletrocardiograma, a gente consegue ver posição do corpo, a parte respiratória, a saturação de oxigênio, que é o nível de oxigênio que corre no sangue. Então a gente consegue ver muita coisa, até mesmo bruxismo, movimento de pernas. Então é um exame super completo. Já peguei pacientes que, em uma investigação de um quadro respiratório, para ver se tinha ronco e apneia, a gente acabou descobrindo uma arritmia, por exemplo, né? Então é um exame bem completo. E vamos entender então por que de fato a gente pede uma polissonografia para um paciente, tá? E quais são os tipos de polissonografia e o que cada uma vai acabar ajudando no diagnóstico. Vamos lá. Bom, então nós temos 4 tipos de polissonografia, tá? Polissonografia do tipo 1, polissonografia do tipo 2, do tipo 3 e tipo 4, beleza? Vamos começar então pela polissonografia do tipo 1 e tipo 2. Por quê? Porque essas polissonografias, elas têm o mesmo equipamento, tá? Então, o equipamento da polissonografia do tipo 1 e 2, ela consiste em eletrodos que vão na sua cabeça, que vão do lado dos olhos, 2 sensores no nariz, uma na musculatura aqui do queixo, né? A gente vê também a sensor de posição corporal, cintas que vão no tórax e no abdômen, ou às vezes só no tórax, para ver movimento torácico. A gente tem um sensorzinho que vai aqui no dedo para ver tanto pulso quanto saturação de oxigênio e também eletrodo de eletrocardiograma e de pernas, para ver se o paciente mexe as pernas durante o sono. Então veja o quanto de coisa que existem nessa polissonografia, né? Então quando que a gente pede essa polissonografia do tipo 1 ou 2? Quando a gente quer investigar, por exemplo, distúrbio respiratório do sono, então ronco, apneia, quando a gente quer ver se o paciente tem alguma alteração do ritmo cardíaco noturno e também a gente consegue enxergar, por exemplo, se o paciente tem fragmentação do sono, como a gente tem eletrodos que veem sono, a gente consegue ver se o paciente tem um sono estável ou se ele fragmenta esse sono, quebrando o sono e não conseguindo atingir as fases mais importantes, que é a fase do sono REM e a fase do sono profundo, que é o N3, tá? Então, quando a gente quer uma avaliação mais completa, a gente escolhe um desses 2 exames. Além disso, a gente consegue, através da avaliação da musculatura do queixo, ver se o paciente tem bruxismo, se range ou aperta os dentes durante a noite e se isso tem correlação com despertares, né, com fragmentação do sono. A gente também tem o eletrodo da perna, que em caso que o paciente tem movimento periódico de membros inferiores, a gente também consegue detectar, tá? Então, a gente é uma avaliação completa, podemos dizer assim, tanto a tipo 1 quanto a tipo 2. Mas qual que é a diferença entre essas 2 polissonografias? A tipo 1 ela é realizada em laboratório do sono. Então, o paciente vai até uma clínica e ele dorme lá. Nessas clínicas, geralmente tem um técnico responsável pelo exame. Então, caso algum eletrodo solte, aconteça alguma alteração no exame, ele na hora consegue já ajustar isso daí, tá? A tipo 2, ela é feita na casa do paciente. E como que ele vai montar todo esse equipamento? Então, ou o técnico vai até a casa do paciente, monta ele lá e depois, no outro dia, retorna à casa do paciente para desmontar o aparelho, ou o paciente vai até um laboratório do sono, coloca o aparelho, vai para casa, dorme e no outro dia volta para deixar o aparelho, tá? E quando que a gente então escolhe entre uma e outra, né? Ambos os exames são muito bons, mas pela Academia Americana de Medicina do Sono, ela diz pra gente que é importante pacientes que têm
alguma doença mais severa, uma cardiopatia importante, uma doença pulmonar importante, pacientes neurológicos, com grandes obesidades, né? Esses pacientes eles preferencialmente devem fazer o exame no laboratório do sono, tá? E também quando a gente quer ver algum outro distúrbio do sono, que necessita, por exemplo, de vídeo, a gente pede também a gravação de vídeo no laboratório, como por exemplo em caso de algumas parassonias, tanto do sono REM quanto do sono não REM, como por exemplo sonambulismo. Mas lembrando, a polissonografia é um exame que avalia uma noite, então é uma foto do paciente. Muitas vezes o paciente nessa noite não vai ter a parassonia e não vai conseguir ver, tá? Então, em caso de uma avaliação de alguma parassonia, também é mais importante que seja feito em laboratório do sono. Vantagem de fazer uma polissonografia do tipo 2 em casa, né? A gente sabe que os distúrbios respiratórios, eles podem estar relacionados com a densidade do colchão, altura de travesseiro e a própria posição que o paciente dorme. Então, quando ele dorme na cama dele, na casa dele, ele mimetiza muito melhor a noite de sono dele natural, que ele geralmente tem ali. Então a gente consegue ter uma avaliação mais fidedigna do que no laboratório. Além disso, o laboratório é um ambiente que não é a casa dele, muitas vezes ele pode se sentir desconfortável, não conseguir dormir tão bem como em casa, e também a depender dos horários do laboratório, às vezes inicia um exame muito cedo e o paciente às vezes não consegue dormir tão bem, tá? Então, essa é a maior diferença entre a polissonografia do tipo 1, do laboratório, e a do tipo 2, que é o mesmo aparelho, realizada em casa. Então é legal você sempre entender a importância de saber esse tipo de polissonografia, para saber o que está sendo avaliado, né? Uma vez que esses dois tipos de exame, vamos lembrar, a tipo 1 e a tipo 2, ela vê sono, então a gente consegue ver se o paciente de fato está dormindo, se ele chega nas fases do sono profundo, sono REM, e se tem quebra do sono, fragmentação do sono, aumento dos despertares. Então só nesses dois exames que a gente consegue ver isso. Nos outros exames que a gente vai conversar agora, a gente não vê sono, tá? A gente só vê outros parâmetros que a gente vai conversar agora. Então a polissonografia tipo 3, a gente já começa a falar que não deveria chamar polissonografia, porque não vê sono, né? Não vê se o paciente está dormindo ou não. Ela só vê o registro ali, né? Um nome mais correto para falar até é a monitorização cardiorrespiratória. Então, por esse nome você já vai entender o que ele mais monitoriza, né? É tanto a parte cardíaca quanto a parte respiratória. Então, a gente não tem sensor para ver sono, mas a gente tem sensores para ver a parte de respiração e para ver também a saturação de oxigênio e batimento cardíaco. Nesse tipo de exame, na maioria dos aparelhos, a gente também consegue diferenciar quadros de apneia obstrutiva, que é quando obstrui a via aérea, de apneias centrais, que é quando o cérebro não manda estímulo para a respiração. Isso pode ser tema para um outro vídeo, mas a gente consegue diferir um do outro. E a gente consegue ver também o quanto de tempo que tem esses eventos respiratórios e a repercussão na oxigenação do sangue. Então a gente vê, se o paciente tem evento respiratório, a gente consegue identificar se está tendo também alterações na oxigenação, alteração na frequência cardíaca. Então é um exame muito bom. E o que a Academia Americana de Medicina do Sono fala a respeito da polissonografia do tipo 3? Quando que a gente faz ela ao invés de fazer as outras polissonografias? Ela está indicada em casos que o paciente tem uma alta suspeita de apneia do sono. Então a gente só precisa de uma confirmação diagnóstica. Então a gente pode lançar mão desse aparelho. A gente tem que lembrar também que no Brasil, por exemplo, que é um país gigantesco, a gente não vai ter acesso a uma polissonografia do tipo 1 e do tipo 2 em todos os lugares. Então a polissonografia do tipo 3 é um exame mais portátil, que o próprio paciente pode colocar no corpo, uma vez que ele aprenda, né? Então, que ou a técnica ensine o paciente, ou que um vídeo consiga exemplificar. Inclusive tem vídeo aqui no canal eu mostrando como que monta esse aparelho de tipo 3, né? Então é um exame que é mais fácil de ser realizado, mais fácil também mais barato e mais fácil de atingir outros lugares ali que não tem toda uma equipe de sono com técnicos, né? E a gente vê muito isso no interiorzão do Brasil por aí. Então é um exame muito bom, só que a gente tem que entender o porquê que a gente pede um exame, né? Então, se eu for avaliar, por exemplo, bruxismo, fragmentação do sono, movimento de pernas, o tempo que o paciente dormiu, eu não consigo ver isso na polissonografia do tipo 3 e também não vou conseguir ver no tipo 4, como eu vou falar para vocês. Então, o exame, ele é bom. A gente tem que entender que o médico precisa saber interpretar o exame conforme a suspeita
clínica que ele tem ao pedir esse exame. Então, a gente não pode comparar o pedido de uma tipo 3 com o pedido de uma tipo 1 ou 2, tá? Inclusive, se a gente pede uma polissonografia 3 para diagnóstico, faz um tratamento, para a gente acompanhar o resultado desse tratamento, a gente precisa repetir a polissonografia do tipo 3. A gente não pode fazer uma outra polissonografia porque pode ter alteração de resultados. Agora, indo para a polissonografia do tipo 4, né? Como eu falei para vocês, não deveria chamar polissono porque não vê sono, né? E na verdade ela só vai ver a saturação de oxigênio. Então o aparelho que você coloca no dedo é também chamado de oxímetro de alta resolução e ele vai pegar então a queda do oxigênio no sangue. Então lembrem, quando a gente tem um evento respiratório, por exemplo, uma apneia do sono, entra menos ar para os pulmões, uma ventilação menor acontece ali, menor troca gasosa e o oxigênio cai, né? Então, esse aparelho ele vai pegar as quedas de saturação de oxigênio e só, tá? Então a gente não consegue diferenciar se ele está tendo uma apneia obstrutiva, se ele está tendo uma apneia central, se ele está tendo um evento completo ou parcial. Então é um exame bem resumido mesmo, né? E a gente leva em consideração o índice de dessaturação da oxihemoglobina, que é quantas vezes a saturação cai durante uma hora. Geralmente, esse índice ele coincide com o índice de apneia e hipopneia que é visto, por exemplo, na polissonografia do tipo 1 e 2. Então, quando você tem um evento respiratório, você tende a ter uma dessaturação. Mas isso pode não acontecer. Alguns pacientes podem ter eventos respiratórios e não dar tempo para ter queda de saturação, ele despertar. Então, muitas vezes, esse exame pode vir normal, sendo que, na verdade, o paciente tem algum distúrbio aí. Então, como eu falei já anteriormente, é importante a interpretação do exame em cima da suspeita clínica, né? Então, dificilmente a gente vai pedir uma polissonografia do tipo 4 em um paciente jovem, rígido, que ronca. Por quê? Porque esse exame pode vir normal, mas ele pode não ter um sono normal, né? Então, como eu falei, esse sistema é um sistema bem diminuto, né? Ele pega as dessaturações e quando a gente vai pensar em acessibilidade de diagnóstico, a gente vê um grande potencial para ele identificar possíveis casos graves, né? Uma vez que é um aparelho de fácil manejo, fácil uso e um baixo custo, né? Então é algo aí que a gente vai ver no futuro cada vez mais aparecendo, essas monitorizações do sono de forma portátil, né? Então hoje, se você vê na sua cidade, se você estiver assistindo esse vídeo, esse aparelhinho do dedo, ele vai pegar só as dessaturações e pode ser que ele venha normal e você tenha algum outro quadro que a gente conversou aqui, que seria visto em outras polissonografias, não seria visto nesse. Mas, assim como a tipo 3, em casos de alta suspeita de apneia do sono, a gente pode fazer como mecanismo de triagem a utilização dessa oximetria de alta resolução, uma vez que um dos maiores fatores de risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares, né, neurológicas, é a queda da saturação durante o sono. Então, como eu já falei, é uma ferramenta de diagnóstico, é uma boa ferramenta, só que a gente tem que entender o porquê que a gente está pedindo. Não deve ser pedido para qualquer pessoa e interpretado de qualquer jeito, falando que se não veio nenhuma alteração numa tipo 4, quer dizer que o sono do paciente é bom. A gente não está vendo o sono. Deu para entender, então, os tipos de polissonografia e quando a gente indica cada uma delas, como que a gente interpreta esses dados? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse conteúdo com quem precisa entender sobre essas polissonografias e eu fico à disposição aqui para responder qualquer dúvida. Até o próximo vídeo.